amigos do canal, você recebe muitas ligações não identificadas e em horários estranhos? Bom, se não for aquelas empresas de telemarketing inconvenientes, pode ser ligações do além. E hoje nós apresentamos 7 histórias reais e assustadoras de telefonemas inexplicáveis. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso fortalece muito o canal e você nos ajuda a investir cada vez mais em conteúdos de qualidade. E lá vamos nós. O Porta dos Pesadelos apresenta 7 histórias assustadoras de telefonemas. História 1. Liguei para casa e eu atendi. Uma noite, quando cheguei para trabalhar, meu supervisor Rubens parecia confuso e perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu disse que era meu turno naquela noite e ele falou que disseram que eu liguei algumas horas antes, dizendo que estava doente. Fiquei um pouco confuso e disse que deve ter sido outra pessoa e que entenderam a mensagem errada. Depois que todos os outros chegaram para trabalhar naquela noite, as coisas ficaram um pouco mais estranhas, mas continuamos como de costume e atribuímos a cada um seu lugar para a noite. Fui trabalhar na sala de controle, onde normalmente trabalho. A sala de controle é o centro da prisão, que tem controle direto sobre as câmeras, portas, telefones e tudo mais. Depois de substituir o guarda de plantão e me acomodar para a noite, olhei a mensagem que dizia que eu havia ligado. Dizia que eu tinha ligado às 19 horas e disse que fiquei doente enquanto após a tempestade da noite anterior. Houve uma tempestade na noite anterior, mas não era algo tão ruim a ponto de eu ficar doente. Foi muito estranho. Meu supervisor Rubens entrou na sala de controle por volta desse horário. Ele também é meu amigo fora do trabalho. Começamos a conversar sobre isso e o quão estranho era. Decidi ligar para minha esposa em casa e contar a ela enquanto ele ainda estava lá. Peguei o telefone, disquei e após 2 toques um homem atendeu o telefone com uma voz rouca dizendo alô. Eu não sabia o que dizer por alguns segundos. Olhei para o telefone para ter certeza de que tinha discado o número certo e tinha. Após alguns segundos, a pessoa disse alô novamente com a mesma voz rouca. Eu disse, alô, quem é? E a pessoa respondeu, isso é Nelson, quem é você? Minha cabeça começou a girar porque meu nome também é Nelson. Eu disse quase gritando, onde está a Anne? Ele então disse, Anne está na cama, quem é você? Eu deixei cair o telefone, disse a Rubens para me liberar, que eu precisava ir para casa e saí em direção à porta. Eu podia ouvir Rubens atender o telefone atrás de mim e dizer alô, seguido logo depois por um que diabos bastante alto. Corri para o meu carro e dirigi para casa mais rápido do que era permitido. Minha mente estava um turbilhão. Arrombei a porta e minha esposa estava sentada assistindo TV e ficou chocada comigo em casa. Perguntei a ela quem estava lá e ela disse que ninguém esteve lá. Depois de uma conversa bastante longa com minha esposa, fui ligar para a prisão para contar o que estava acontecendo, mas o telefone estava mudo. Voltei para o trabalho e quando entrei, Rubens estava agindo de forma estranha e perguntou com que diabos eu estava fazendo aquilo. Ele me contou que quando saí, atendeu o telefone e a pessoa do outro lado parecia comigo. Ele meio que surtou e desligou o telefone. 1 minuto depois, enquanto ele via meu carro deixando o estacionamento, eu liguei de casa e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ele disse que eu estava um pouco irritado, disse que estava doente e não estava a fim de brincadeiras, mandando-o parar de me ligar antes de desligar. Depois de convencê-lo de que eu não tinha ideia do que estava acontecendo, voltamos ao trabalho. Mais tarde, descobri que a linha telefônica da minha área havia sido derrubada na noite anterior pela tempestade. Isso é absolutamente a coisa mais estranha que já me aconteceu. Por favor, curta e inscreva-se para mais histórias assustadoras. História 2. Ligação do além. Há alguns anos, meu irmão costumava receber ligações em seu celular por volta das 3h33 da madrugada todas as noites. Ele atendia e ouvia um som horrível, algo como estática misturada com gritos. Ele mudou de número após 1 mês disso e parou. No entanto, 1 semana depois começou de novo, o mesmo barulho exato, na mesma hora. Finalmente, um dia, ele decidiu ligar de volta para o número. Era um senhor idoso que não fazia ideia do que ele estava falando. Mesmo assim, as ligações persistiram. Se ele não atendesse, ligariam mais algumas vezes, mas não deixavam mensagens. Um dia, ele decidiu dizer chega
encerrou o contrato com sua operadora e mudou para uma nova. Então, obteve outro número novo. As chamadas continuaram, após um curto atraso. Nesse ponto, ele estava aterrorizado todas as noites, sem entender por que isso estava acontecendo. Ele ligou de volta para o número novamente e falou com outra pessoa desta vez. Por volta desse período, ele perdeu o emprego e seu telefone. E as ligações pararam, é claro, porque o telefone estava desconectado. Um dia, minha mãe me pediu para ouvir uma mensagem estranha que ela recebeu em nosso telefone fixo. Era a estática e os gritos. Mostramos para meu irmão e ele ficou apavorado. Ligou de volta para o número e dizia que estava desconectado. Faz anos agora e nunca mais ouvimos isso. História 3. Roberto, o maluco beleza. Quando eu era mais jovem, minha família era extremamente pobre e morava em uma casa muito antiga em um terreno que meu avô possuía no interior. Esse pedaço de terra estava em uma cidade muito pequena, no meio do nada, em Jacareí, interior de São Paulo, e é cercado por mato. A cidade em si era típica de uma pequena cidade do interior, onde o futebol reinava e não havia nada para fazer além de ficar bêbado ou chapado nos finais de semana. Era também o tipo de cidade, juntamente com o fato de ser a década de 90, em que geralmente não era necessário se preocupar muito em trancar as portas ou ligar o alarme. Nossa casa tinha 2 quartos. Meus pais sempre nos colocavam, as crianças à frente deles, e dormiam na sala de estar em um sofá-cama retrátil. Meu quarto estava diretamente conectado a ele, e o quarto da minha irmã ficava no final de um corredor, passando pela cozinha e banheiro. Uma noite, depois que todos já tinham ido para a cama, meu pai foi acordado pela sensação de que havia alguém no quarto. Ele olhou ao redor e viu uma figura masculina grande sentada na poltrona, a poucos metros da cama. Meu pai rapidamente acendeu a luz ao lado da cama e viu que era um vizinho de uma estrada próxima chamado Roberto. Ele era conhecido por ser usuário frequente de drogas e, frequentemente, se metia em encrenca com a lei por causa disso. Meu pai perguntou o que diabos ele estava fazendo ali e disse para ele sair. Roberto respondeu com voz assustada: "Eu não consigo sair. Os demônios estão me perseguindo e sua casa é o único lugar seguro." Meu pai, que devo mencionar é uma pessoa bastante grande e aterrorizante, respondeu que se ele não saísse rapidamente, a casa seria muito menos segura para ele. Roberto implorou, dizendo que se saísse, os demônios o pegariam, que o estavam perseguindo a noite toda e que se o alcançassem, ele estaria morto. Meu pai respondeu que não havia demônios, mas que se ele não saísse da casa rapidamente, ele estaria morto. De acordo com o que me disseram, minha mãe também ouviu algumas ameaças, e embora ela não fosse grande, era igualmente aterrorizante. Acredito que foi a raiva dela que finalmente o assustou. Meu pai levantou e trancou a porta, observando pela persiana, enquanto Roberto decidia que, como não podia escapar dos demônios, roubaria nossa velha caminhonete, que meu pai sempre deixava as chaves dentro. Ele dirigiu por cerca de 1 hora, ligamos para a polícia, e levou mais ou menos esse tempo para eles chegarem até nós, já que a delegacia mais próxima estava a uns 30 minutos de distância. Ele finalmente a trouxe de volta e foi preso, levado para a cadeia. Foi considerado louco e acabou trancado em um hospital psiquiátrico. A parte mais assustadora é que, por anos após isso, recebíamos ligações telefônicas onde só ouvíamos música com letras como "Eu vou te matar" e "Vamos te encontrar", coisas assim. Essas ligações duraram anos e nos seguiram de casa em casa, mesmo que sempre tivéssemos números diferentes e estivéssemos em estados diferentes. Sempre pensamos que era o Roberto ou seus demônios nos enviando uma mensagem. As ligações pararam quando eu tinha uns 12 anos. Descobri mais tarde que, por volta desse tempo, Roberto achou que a melhor coisa que poderia fazer para se livrar dos demônios era se encharcar de gasolina e se atear fogo. Quando encontraram o corpo carbonizado, a única coisa que conseguiram identificar foi o número do nosso telefone em um cartão nas suas mãos. História 4. Telecobrança do inferno. Recebi várias ligações telefônicas assustadoras por um tempo, possivelmente da mesma pessoa desconhecida. Isso aconteceu quando eu ainda tinha um celular antigo. Um dia, recebi uma ligação aleatória perguntando por uma garota chamada Samantha. Eu disse a eles que tinham um número errado e imediatamente desligaram. Pelos meses seguintes, eu recebia essas ligações pedindo por Samantha cerca de 1 ou 2 vezes por semana, e irritantemente, às vezes às 3 da manhã. Um dia, recebi uma ligação
e, como de costume, disse que não conhecia Samantha. Depois que desligaram, fui para meus contatos e cliquei em rediscar. A máquina assumiu e disse que o número não existia. Voltei ao meu histórico de chamadas tentando ligar para alguns outros números que haviam me ligado com o mesmo resultado. Uma máquina dizendo que o número não existia. Pesquisei os números de telefone, mas tudo o que aprendi foi que eles estavam vindo do Guarujá. Comecei a me perguntar o que estava acontecendo. Então, da próxima vez que recebi uma ligação perguntando por Samantha, eu disse: "Ah, sim, ela está aqui mesmo." E a pessoa do outro lado disse: "Não está não", e desligou. Nunca aconteceu de novo. História 5. Salvos pelo celular bloqueado. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe e eu morávamos em uma kitnet pequena em frente ao mar, em Praia Grande, São Paulo, pertinho da estátua de Netuno. A casa dos meus avós ficava umas 2 ruas atrás do condomínio, a cerca de 100 metros de distância. Como o prédio que morava era mais usado em veraneio, não havia vizinhos ocupando as outras kitnets fora da temporada de verão. Uma noite, começou a chover muito forte e minha avó ficou muito nervosa. Ela começou a dizer ao meu avô que ele precisava ir nos buscar, a mim e a minha mãe, na kitnet. Ele continuava dizendo que ela estava exagerando e que não havia a menor chance de ele sair naquela chuva. Após cerca de 30 minutos de minha avó implorando, o telefone deles começou a tocar. Ele atendeu e era minha mãe dizendo que precisava que ele viesse me buscar porque o prédio estava tremendo. Meu avô subiu os 100 metros até a kitnet e bateu na porta. Minha mãe atendeu e ficou surpresa ao vê-lo. Meu avô disse: "Estou aqui para buscar você." Minha mãe, surpresa, respondeu: "O que você quer dizer, pai?" Então ele disse: "Você me ligou para vir buscar você." Minha mãe lembrou a ele que ela não podia ligar, já que seu celular estava cortado e sem crédito há 1 semana. Meu avô pausou e gaguejou. Então disse que minha avó estava surtando e para ela apenas pegar eu e vir para a casa deles passar a noite. Estávamos a meio caminho quando um raio atingiu ao prédio e uma árvore grande desabou através do teto do meu quarto. Teria me matado. Meu avô insiste até hoje que era a voz da minha mãe ao telefone. História 6. Salvo pela ligação que nunca foi feita. Eu estava em casa sozinho, doente, sem ir à escola, e desci para cozinhar alguns macarrões instantâneos. Então recebi uma ligação da minha mãe dizendo que ela estava voltando para casa imediatamente, e ela desligou. Eu a liguei de volta e perguntei o que ela quis dizer, e ela ficou muito confusa. Ela disse que nunca me ligou, o que era estranho, porque o identificador de chamadas mostrava o nome dela e definitivamente soava como a voz dela. Enquanto cozinhava meus macarrões, ouvi batidas na porta de vidro deslizante e vi um cara olhando pelas cortinas que cobriam a porta. Ele tentou abrir a porta algumas vezes com força. A disposição da nossa cozinha era como um corredor longo. Se você está na cozinha, pode ver a sala de jantar e ao lado da sala de jantar está a porta de vidro deslizante. Foi assustador e eu não sabia o que fazer, então desliguei o fogão, subi correndo e liguei para minha mãe para voltar imediatamente. Depois disso, as batidas pararam. História 7. A ligação do morto. Eu tinha um amigo que morreu há mais de 10 anos. Alguns dias depois da morte dele, alguns amigos e eu estávamos sentados no meu carro conversando sobre ele. Enquanto eu falava sobre uma memória engraçada com o cara, meu telefone começou a tocar, mas só mostrava chamada recebida, sem número ou algo assim. Abri o telefone para atender, mas não conseguia atender. Continuou tocando mesmo quando eu pressionava para atender várias vezes. Finalmente, tirei a bateria do telefone e ainda assim continuou tocando. Ficamos todos muito assustados na época, mas também foi reconfortante de alguma forma. O telefone tocou por quase 2 minutos antes de parar. Quando parou, havia o número do morto gravado como chamada perdida. E você, amigo do canal, já recebeu alguma ligação estranha que não fosse das operadoras tentando te vender um pacote novo de dados? Prefiro atender as ligações do além do que o telemarketing das operadoras. Afinal, é claro que eu não vivo para dizer oi para o telemarketing da TIM.